Voltando, vamos para a segunda parte do RH Top Talks 2023. Engagement, What Moves Us? Com a trilha agora, Decisores. Mas antes eu quero agradecer novamente aos patrocinadores que estão conosco. Good Rabbits, InfoJobs, Revo, Udemy Business, Laços Corporativos e Blay. E obrigado também ao apoio da Atlas, Daniela do Lago, Get Abstract, Grupo Voito, Guia da Alma, HandTalk, HRBP Club, Profissas e WeFlow. O tema agora é feedback. E quem comanda este bate-papo é Sérgio Agudo, Country Director da Good Rabbits, para falar sobre o protagonismo do feedback na construção de um diálogo que fortaleça as conexões. Ele convida Lucedília Antunes, autora do livro No Desenvolvimento das Soft. Tudo pronto? É com você, Sérgio. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Sérgio Agudo, eu sou diretor da Good Habits, é uma empresa holandesa de capacitação. E a gente vai falar sobre uma coisa que é muito importante nos dias de hoje, que é até um pouco desvalorizada, não é tão falada, que é a questão do feedback, que, na verdade, é um dos primeiras camadas quando a gente fala de cultura organizacional. E aí a gente tem uma pessoa muito especial como convidada, que é a Lucedília, né? A Lucedília é uma grande amiga e autora, né? Ela tem esse livro de Soft Skills, que é muito legal. Então, eu queria que a Lucedília também se apresentasse. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Lucedília Antunes, eu sou coach, mentora organizacional, idealizadora, como o Sérgio falou, dos livros Soft Skills. Minha especialidade é o desenvolvimento dessas habilidades humanas e comportamentais, tão importantes, né, para o profissional do agora. É um prazer enorme estar aqui com você, Sérgio. Legal. Obrigado, Lu. Olha, é para ser uma coisa bem descontraída. Então, assim, eu queria começar com uma reflexão que eu gosto muito de um autor que chama Seth Godin, né? Se vocês devem conhecer, que ele fala que a jornada que a gente tem, né, de aprendizado, de capacitação, ela vai de um ponto A a um ponto B, né, geralmente. E quando a gente chega no ponto B, acabou, né? Então, assim, o importante não é o final e como a gente acaba construindo, né, essa jornada de capacitação. E talvez aí no meio esteja justamente o feedback, né? E a gente sabe que tem muitas organizações que já é uma coisa, né, corriqueira, você ter feedback, você poder escutar o colaborador, é uma coisa muito importante, né, nesses dias de hoje de trabalho remoto, né, você tem muita coisa de lado pessoal que está muito ainda, né, em constante desafio. Mas, assim, acho que a pergunta primeira, Lu, acho que era para entender um pouco assim, do seu lado, né, conhecendo todo o lado de soft skills, que a gente sabe que ganhou muita importância, né, nos dias de hoje, mas, assim, como você definiria o feedback, né, como processo? O que seria um feedback bem feito, vamos dizer assim, né? E o que compõe um feedback? Se puder dar um pouquinho da sua experiência para a gente nesse sentido. Legal, legal. Eu sempre gosto de iniciar minha fala, Sérgio, falando assim, trazendo um convite para as pessoas refletirem, né? Quem aqui já saiu da sala do chefe se sentindo o cocô do cavalo do bandido, né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Feedbacks disciplinares, eles não mudam o comportamento. A ideia do feedback é ser algo construtivo, né? E aí vem a grande questão, como conduzir essa conversa de uma forma gostosa e construtiva? O fato é que, assim, todos os líderes, eles se sentem muito desconfortáveis de conduzir isso, né? Então, eu queria compartilhar aqui com você agora algumas estratégias para conduzir esse feedback de um jeito bastante humanizado e que seja confortável para ambos os lados. Então, vou colocar alguns passos aqui para você, tá? O primeiro passo, que seria o passo zero, né, que é antes do momento do feedback, é muito importante que o líder, ele se prepare para esse momento. Então, ele reserve o tempo necessário
né? Porque quando está sendo conduzida uma conversa de feedback, e aí ele interrompe vendo uma mensagem de WhatsApp, para atender um telefone, isso já mostra nitidamente que aquela pessoa que está ali na frente dela não é a pessoa mais importante, né? Então, a gente tem que entender que dentro da liderança humanizada, é muito importante a gente olhar para as pessoas com a devida atenção, né? Dar a devida escuta. Então, reservar um tempo adequado para isso é fundamental, né? Preparar o ambiente que vai ser feita essa conversa de feedback também é uma coisa importante, de preferência não haver uma mesa separando os dois, porque quando eu tenho uma mesa separando eu e você aqui, por exemplo, né, já mostra, o próprio ambiente já mostra, você está de um lado e eu estou do outro, né? Então, tudo isso são detalhes importantes que trazem maior acolhimento para esse momento, né? E a terceira coisa, dentro ainda dessa etapa de preparação, seria esse líder listar os pontos fortes que ele quer ressaltar, com exemplos preferencialmente, né? E também os pontos a evoluir, com exemplos também. E anotar isso numa folha, tá? Então, essa seria a etapa zero, que é a preparação. Eu não posso sair dando um feedback. Outro dia, um engenheiro estava me contando que ele foi dar o feedback para uma colaboradora, ele estava voltando do almoço e já dando feedback na calçada, na rua. Então, não é assim. As pessoas não podem ser pegas de surpresas, elas têm que ser avisadas, tem que ser um momento de acolhimento e tudo mais, e tem que ter preparação. Bom, quando for conduzir o feedback, agora vamos imaginar aqui a cena, né? Então, chegou, recebeu o colaborador, e aí eu vou ensinar uma estratégia que deixa todo mundo confortável, porque você não vai precisar, como líder, dizer nada, né? Estudos mostram que quando nós somos convidados a nos autoavaliar, nós tendemos a ser até mais rígidos conosco mesmo do que qualquer outra pessoa. Então, inicia o feedback falando o propósito, né, daquela conversa, que é um propósito de desenvolvimento, de evolução, né? E aí convida o colaborador a falar sobre os pontos fortes dele, né? Como que você se vê, Sérgio, hoje? Quais são seus pontos fortes? Gostaria de te ouvir um pouco. E aí eu dou a escuta para você, né? E aí sim, conforme você vai me trazendo, eu vou reforçando. Olha, eu também reconheço isso. Inclusive, lembra aquela reunião X que teve outro dia? Você teve uma comunicação muito assertiva. Então, assim, aí que nessas horas, aquela preparação é fundamental, né? Os exemplos, eles empoderam o colaborador. Ele sai energizado a evoluir, que essa é a proposta do feedback. Não é para sair deprimido e desmotivado, mas dependendo de como ele é conduzido, a pessoa sai deprimida e desmotivada, né? Entendi. Então, sempre começa pelos pontos fortes, né? E depois vem para o segundo passo, que é os pontos a evoluir. Também o líder não precisa sinalizar nada, ele vai convidar o liderado. E aí, na sua visão, Sérgio, o que você acredita que você precisa se desenvolver para você entregar melhores resultados, para você dar o seu próximo salto de evolução aqui dentro da empresa? E, novamente, o colaborador vai falar, e aí sim o líder vai complementando. Então, essa é a metodologia que eu ensino e que eu acredito muito, é um modelo humanizado e construtivo. Legal. Tem muito a ver com também descer de um lado de ser o líder, né, e estar na mesma, né, no mesmo, somos nós agora, né? Eu acho que tem muito esse lado de criar esse ambiente de segurança mesmo, né? Porque eu acho que se você, né, não se preparar até como líder para uma conversa, você vai estar dando alguns sinais de que que é uma coisa de uma direção só, né? E eu acho que tem um lado muito legal, na Good Habits a gente tem até um curso de como dar feedback e como receber feedback, né? Porque são duas, né, no final você está falando de uma troca, né? Porque o líder, acima de tudo, o feedback não é só para o liderado, ele também é para o líder, né? Quer dizer, um bom líder ele vai estar escutando, ele vai estar, né, se colocando numa posição até vulnerável de saber escutar, né? Porque eu acho que um dos principais erros que a gente vê em feedback é que você coloca numa situação de apontar erros, né? Então é fácil você fazer, né, apontar erros para alguém do seu time, né? Mas logicamente se você faz isso você fecha a porta para alguma conversa muito mais profunda, né?
Então, acho que esse Uhum. é um dos erros que acontece muito. E a outra situação que acontece talvez muito também, né, Lu, que é você não entrar nos temas difíceis, né, no feedback. Você ser uma coisa muito, como é que tá? Não, mas acho que você podia melhorar isso, mas sem dar muito detalhe, sem dar muitos dados, né? Então, o que você falou, acho que é super importante, que talvez a gente não tenha nem todos têm essa cultura de se preparar para um feedback, né? Mas tem esse lado de, olha, lembra aquela situação, aquela reunião? Então, acho que você podia ter feito assim e tal. Tem pessoas que são muito mais sensíveis, né, ao feedback, que vão ter que ter um pouco mais de tato, né, para você poder colocar. Tem pessoas que são mais diretas, né? Então, assim, acho que varia muito, e aí o líder que tem que, talvez, buscar esse ponto ideal, né? Se moldar isso, se moldar, se adaptar ao perfil de cada um, né? Mas os exemplos eles empoderam muito, porque quando um feedback não é conduzido com clareza, a pessoa sai da sala mais em dúvida ainda. Nossa, mas eu não entendi claramente o que eu preciso evoluir. Ele me disse isso, mas ele não me deu o caminho, ele não me trouxe exemplos, ele não me mostrou como poderia ser um jeito diferente de fazer. E esse é um dos maiores erros que os líderes cometem, né? Porque termina-se essa atividade e a pessoa sai sem um norte, né? Então, se você me diz algo que eu tenho que evoluir, eu preciso do seu apoio nessa evolução, né? É sinal que eu não sei tão bem, que eu preciso me desenvolver. Então, finalizar com passos é fundamental. Legal. Lu, a gente na Good Habits, a gente fala que a gente não vende cursos somente, né, ou assessments, mas a gente vende uma cultura de aprendizado. Você tem que criar, né, elementos para você criar uma cultura de aprendizado. E aí, logicamente, você tem um feedback, que é talvez uma pontinha do iceberg, mas você tem todo um lado da cultura, de como funcionam os líderes, de que a gente quer para a empresa e tudo mais, né? Tem um tema que eu até sei que está no seu livro também, que é muito legal, que chama Growth Mindset, né? Que é uma professora de Stanford, né, a doutora Dweck, que ela fala que ela começou a identificar em crianças, assim, e depois em colaboradores, em várias indústrias, assim, que tem um grupo de pessoas que, num desafio, elas se empolgam para um desafio que é difícil, né? Então, elas veem uma coisa que é complicada, um exercício de matemática, uma coisa assim, e elas abraçam aquilo como uma coisa de querer resolver, né? Daí ela desenvolveu todo esse livro, tem toda uma teoria, mas, na verdade, assim, é muito do que você falou de estar né, o líder e o liderado numa situação de como eu faço para aprender, né? Como é que eu vou superar os meus medos, as minhas deficiências? Onde eu estou, né? Você falou de assessments também, onde eu estou, né? Então, conta um pouquinho da sua experiência de soft skills, né? Muito do que você traz também. Como a gente pode tirar esses elementos para criar uma cultura de aprendizado? Legal, legal. Eu gosto muito, Sérgio, de falar de 3 skills que eu considero assim a chave de tudo, né? Não só nos momentos de feedback, no dia a dia também, né? Na gestão de pessoas, que são as skills de escuta, presença e empatia. Então, no fundo, todos nós, seres humanos, sem exceção, temos 3 necessidades básicas: sermos vistos, ouvidos e respeitados, né? Então, dentro dessa filosofia, dessas 3 soft skills que são fundamentais, né? Escuta, presença e empatia, é como você mesmo disse, é conduzir esse diálogo, sejam eles em momentos específicos, mas também no dia a dia, respeitando isso. Será que nessa cena eu realmente ofereci a minha escuta para o meu liderado? Né? Será que realmente eu tive a empatia de buscar compreender a dor dele, a deficiência que ele está, o obstáculo que ele pode estar vivenciando, um desafio que muitas vezes ele não está querendo compartilhar por uma insegurança, né? Porque as pessoas elas estão muito moldadas nas empresas de que eu tenho que atingir um resultado e eu não posso demonstrar minhas vulnerabilidades, né? Então, o líder ele tem esse papel de criar essa confiança. Tem um estudo que mostra que mais de 80% das pessoas elas não deixam a empresa, elas deixam o líder, né? Que na verdade muitas vezes nem é um líder, é um chefe, né? Então, olha o papel fundamental que a gente tem na vida dessas pessoas. Então, a escuta, presença e empatia, eu considero 3 soft skills, assim, sabe, de fundação. Se a gente pudesse fazer uma analogia de um prédio, é a fundação, é a base de tudo. Legal. Outra coisa que eu acho que é um elemento interessante, assim, que tem o feedback
talvez assim uma maneira de você entender aonde estamos na relação e para onde vamos, né? E o grande objetivo é, logicamente, o crescimento, né, de tirar a melhor versão de si mesmo, né? Então, acho que tem esse lado. Mas a gente sabe que também existe uma dificuldade de você levar do feedback para o mundo real, vamos dizer assim, ou criar planos que você consiga, né, talvez ajudar o colaborador, né, ou ser ajudado pelo colaborador a chegar em alguns objetivos, né? Então, a gente sabe que tem muito que se faz na parte de capacitação, né? É difícil você mensurar esses resultados, né? E talvez uma das grandes erros que a gente comete é falar assim, o treinamento, capacitação não é importante. E a gente sabe que os líderes aqui realmente fazem com que os negócios realmente floresçam, você tenha, né, novos produtos, negócios de vendas e tudo mais. Então, assim, o lado de se capacitar, de se desenvolver, ele tem um impacto muito forte no negócio, né? Muito do feedback também tem, né, Lu, um pouco dessa questão de acordar em algumas metas, né, ou algum plano, né? Talvez te dar um norte, né? Então, o que você vê assim que seriam algumas melhores práticas, vamos dizer assim, para a gente levar de uma conversa recorrente, com todos os elementos que você falou, né, de segurança, de estar no mesmo nível, de se preparar, mas o que a gente consegue, talvez como líder, colocar nessas conversas para a gente conseguir fazer um plano de ação, né, e voltar nesse plano depois e tal, para realmente ter esses objetivos alcançados, né? Como é que você vê essa questão assim? Ótimo, essa é uma ótima pergunta, porque foi aquilo que eu falei, né? Muitas vezes a coisa termina incompleta, né? Sai-se com algumas percepções, por isso você precisa melhorar sua capacidade de ser mais empático, ou você precisa melhorar sua comunicação, você precisa aprender mais sobre, sei lá, sobre Excel avançado, mas fica um negócio no vácuo, né? Sem uma estruturação. Então, para responder essa sua pergunta, eu vou separar em dois temas, hard skills e soft skills, né? Então, quando saem assuntos ligados a hard skills, é mais fácil construir o plano, né, Sérgio? Por exemplo, vamos supor, eu preciso aprender Excel avançado, porque eu aprendendo Excel avançado, eu vou melhorar muito a minha performance nos reports que eu faço. Legal, então, ou eu vou me matricular num curso de Excel avançado, ou eu vou identificar alguém na companhia que entende de Excel avançado e possa me dar algumas orientações. Então, quando são hard skills, a coisa é um pouco mais simples de estruturar o plano. Normalmente a dúvida não morre aí, né? A dúvida está nas soft skills, né? Ou seja, vamos imaginar que nessa nossa conversa saiu que eu preciso desenvolver a minha capacidade de me comunicar melhor. Então, eu vou compartilhar com você uma ferramenta que eu uso nos processos de coaching que é muito poderosa em relação a isso, né? Então, que é uma estratégia que o líder pode usar, tá? É uma ferramenta prática que ele pode usar. Então, vamos imaginar que saiu isso, que a gente identificou, que a comunicação, eu melhorando a minha comunicação, eu vou conseguir vender melhor minhas ideias nas reuniões, eu vou ter uma fala mais objetiva, porque eu me perco muito, eu sou prolixa, eu não chego a lugar nenhum. Ok, então eu tenho que melhorar a minha comunicação. Então, o líder pode fazer o seguinte, ele pode virar para o liderado e fazer a seguinte pergunta: olha, liderado, pense agora em pessoas que você conhece que se comunicam bem. Podem ser pessoas aqui da organização onde nós trabalhamos, pode ser de algum lugar onde você já trabalhou, um líder que você admira, alguém até da sua família, do seu entorno. Então, ele vai listar alguns 3, 4 nomes ali de pessoas que ele admira, que se comunica muito bem. E aí, o líder pode deixar um exercício para ele fazer. Então, olha só, procure essas pessoas, né? Vamos dar aqui um intervalo, vamos combinar um prazo aqui, né? Até a nossa próxima conversa. E você vai procurar essas pessoas e vai dizer a elas o seguinte: olha, eu te admiro muito. Vamos supor que uma pessoa seja um ex-líder meu, por exemplo. Eu vou procurá-lo, né? E vou falar para ele: olha, eu te admiro muito na sua capacidade de se comunicar, você se comunica muito bem, e essa é uma soft skill que eu preciso me desenvolver. Me dá algumas ideias de como eu posso passar a fazer? Naturalmente, essa pessoa vai contar o que ela já faz naturalmente, porque para ela essa soft skill é bem desenvolvida, né? Então, essa ferramenta que eu estou compartilhando chama-se Feed Forward.
né? É uma ferramenta onde a gente vai para o futuro. Então, vamos conversar com essas pessoas e aí ele vai trazer algumas ideias, algumas estratégias, né, que ele coletou. E aí, junto com o líder dele, eles traçam esse plano de ação, né? Porque o desenvolvimento das soft skills, ele acontece em 3 passos, né? O passo número 1 é tomar consciência do quão aquela soft skill a ausência dela está me impactando nos meus resultados. Por isso que eu ensino essa metodologia que a gente conversou aqui, de que você tem que convidar o liderado a se autoavaliar, porque aí vem de dentro dele. É diferente de eu virar e falar, Sérgio, você precisa melhorar isso. Se você não estiver convencido, você vai sorrir, balançar a cabeça, dizer que concorda com tudo, mas você vai voltar e não vai mudar nada, porque você não acredita que aquilo seja tão importante. Então, o primeiro passo é a pessoa ter consciência, e que essa consciência tem que vir dela, de que a não comunicação assertiva, né, nesse exemplo que eu estou dando, está trazendo diversos impactos, como ela não está sabendo vender as ideias, as pessoas como se diz assim, elas perdem o desejo de continuar a conversa porque ela é muito prolixa e ela se perde. Então, isso está fazendo ela perder credibilidade. E ela, tecnicamente, é fantástica, né? Então, essa ferramenta ela vai ajudar muito nisso. Eu estava, só para finalizar meu raciocínio, eu estava falando dos passos do desenvolvimento das soft skills. Então, o primeiro passo é tomar consciência da importância daquela skill. O segundo passo é encontrar formas diferentes de agir, e essa ferramenta é uma das formas de você se espelhar nas pessoas que você admira. E o terceiro passo, não existe milagre, é experimentar, fazer diferente, né? Então, eu acredito muito, como filosofia de vida e nos meus trabalhos, né, numa frase que para mim é a razão para mim de tudo, que é a frase do Einstein, que ele diz assim: se você quer um resultado diferente, você tem que fazer diferente. Né? Então, com essas estratégias, junto com o líder, traça-se novas formas de agir, e aí tem que continuar tendo feedbacks periódicos para ir mostrando esse acompanhamento. Olha, Lucedília, eu já noto você vendendo melhor suas ideias, aquele dia teve aquela situação com aquela fulana e você agiu dessa forma, sua comunicação foi muito clara, ou não. Então, é preciso ir acompanhando essa evolução. E não esperar passar um ano, como muitas pessoas fazem nas organizações. Vamos agora para um novo momento de feedback. Não é largar a pessoa, é ir acompanhando numa periodicidade mais curta. Perfeito. Não, acho que você trouxe vários elementos muito legais, né? Que primeiro que o protagonismo tem que vir da pessoa, né? Você falou que tem vários estudos que falam, né, que o aprendizado ele vem de dentro, né? Não é alguém que vai te ensinar, você vai ter que aprender e daí sai a motivação de dentro, né? Tem um lado interessante também do nosso time de produto, na verdade, né? A gente também pensa muito nessa questão de onde você está, né? O aprendizado ele tem que ter essa premissa, né, Lu, que você comentou. Então, o que você falou, eu sabendo minhas habilidades que eu preciso melhorar, já é um passo tão importante, né? Você poder identificar isso. E a gente acabou de lançar uma série de biblioteca de assessments agora no Good Habits, né? Que é um pouco justamente isso, né? Talvez quando a gente falava de trilhas, né, e você falou muito bem, né, que nas hard skills é muito mais previsível, né? Você tem que aprender A, B, C, D, E, né? Uma coisa muito mais prática, mas na habilidade comportamental ela pode ser qualquer coisa, porque cada pessoa é diferente, né? Então eu até brinco assim, a gente não precisa de mapas, né? A gente precisa de bússolas, né? Para você ver onde você está nesse momento, para justamente poder definir um caminho, né? Então a gente acabou de lançar esse produto muito legal, que depois sugiro aí também que vocês possam conhecer, mas são pílulas de como fazer um assessment de onde estou, né? E é muito poderoso isso para justamente essa cultura de aprendizado, né? E Lu, então assim, já está chegando nos últimos 5 minutos, né? Eu acho assim interessante, com tudo que a gente está falando, né, que talvez o feedback seja uma ponta de uma camada, né, que depois você vai vendo cultura, você vai vendo autoconhecimento, você vai vendo, né, a pessoa querer fazer essa jornada acontecer e tudo mais. Mas a gente percebe também que tem um lado existe uma nova forma de liderança que está surgindo, né? Uma pessoa muito mais empática, uma pessoa muito mais, né,
preocupada com as suas habilidades comportamentais, né? Sabendo que tem que melhorar também, né? Então, você vê assim que com tudo o que a gente fala de soft skills, né, que realmente são N variáveis, né, que cada um vai ter um pouco esse processo de se conhecer e ver quais são as suas realmente fortalezas e fraquezas, né? O papel do líder ele acaba mudando nesse cenário, na sua opinião? Assim, quais são os desafios maiores que a gente tem hoje em dia para lidar com tudo isso? Olha, eu até assim, essa pergunta é bem interessante, porque eu estou agora trabalhando no volume 5, né, da série Soft Skills, é um livro que eu vou lançar no segundo semestre, que chama-se Balance Skills, né? E o meu tema, o meu capítulo é sobre liderança humanizada. Um pouco antes de entrar aqui nessa nossa conversa, eu estava aqui me dedicando a esse capítulo, né? Então, o líder do agora pede realmente um líder que tenha, acima de tudo, as habilidades humanas, né? Olhar para as pessoas como seres humanos, né? Ou seja, entregar resultados, mas não a qualquer custo. Né? Entregar resultados olhando para as pessoas, cuidando das pessoas, observando, oferecendo aquilo que eu falei, a escuta, oferecendo a presença, oferecendo a empatia e principalmente conectando com o que você falou, desenvolvendo. Esse é o maior papel do líder, não importa a área que ele atua. Ele pode atuar numa indústria, ele pode atuar numa empresa de serviço, não importa. Quando você vira líder, o seu maior papel é desenvolver pessoas. Por quê? Para que elas sejam a protagonista da cena e ele o espectador. Então, a partir do momento que o líder entende que esse é o papel dele e ele assume essa posição, o time se empodera. Muitas vezes as pessoas estão desmotivadas, não entregam resultado, porque o líder está subindo no palco para ser o protagonista. E não é ele o protagonista, ele está ali para apoiar todo aquele time para que eles façam um trabalho brilhante, né? Então, isso que a Good Habits oferece, essas diversas ferramentas, assessments, treinamentos, são fundamentais para ele, para apoiá-lo nesse desenvolvimento do time. Então, essa grande mensagem final que eu queria deixar, que o líder tem que ser, acima de tudo, um ser humano. Legal, Lu, muito bom, maravilhoso. Então assim, ó, o livro da Lu está aí, para quem quiser, ó, acho que é uma excelente leitura, tá? Eu, falando de soft skills também, assim, uma coisa que eu vi um TED Talks muito legal também, que falava um pouco sobre isso, né? Que qual que é o seu, como a gente define quais são as necessidades, né, do líder moderno e tudo mais. E uma coisa que eu gostei muito, que a palavra, acho que define, garra, né, que é grit em inglês, né? Então, garra. Que tem muito de tudo isso, né? Quer dizer, você ser um líder não é para uma coisa de curto prazo, é para um longo período, né? É uma jornada de você poder se superar, você ter as suas fraquezas, você poder realmente sair da caixa, né? Você, né, entender o que as pessoas pensam de você e tentar melhorar, né? A empatia que você falou muito bem, né? Quer dizer, hoje o líder ele é muito mais empático do que era, sei lá, 10, 15 anos atrás, né? Tem um lado também, acho que a gente não falou muito, mas assim, de saúde mental, né? A gente acaba que é tão difícil para a gente poder reconhecer o que acontece nos nossos times, né? Em termos de como as pessoas estão, né? Então tem burnout aí que, né, tem índices assim de 20, 30% das pessoas estão com burnout, né? O estresse, né? A produtividade que a gente exige das organizações. Então, eu acho que garra é uma coisa que é muito, que você também falou, né, Lu, de ter essa visão do líder de estar no mesmo nível dos colaboradores, da gente tentar fazer uma coisa em conjunto. Ninguém é perfeito, todo mundo vai errar, essa natureza humana, né? Todos nós erramos, né? Mas assim, muito legal, né, Lu? Acho que tem tudo isso que a gente está falando, tem muita utilidade no dia de hoje, né? A gente sabe que feedback é uma coisa que acaba sendo uma coisa meio corriqueira, né? Um checklist, fiz o feedback e tal, mas você está indo na profundidade que você tem que ir, né? Você está se preparando, né? Você, como colaborador, você sabe quais são as suas fraquezas, né? As suas áreas de oportunidade, né? Então, acho que são provocações muito legais, né? Acho que agora já estamos passando do tempo, né? Mas, assim, queria agradecer muito você, Lu, pelo tempo, tá? Agradecer ao RH Top Talks também pela oportunidade, né? Enfim, é uma grande jornada que todos nós temos como líderes, né? E eu acho que cabe a nós, né, definir esses próximos passos. Muito bom, eu que agradeço o convite, foi um bate-papo muito gostoso. Tinha tanta coisa boa para a gente falar, né? Mas o tempo voou. Obrigada, viu? Obrigado, Lu. Tchau, tchau, pessoal. Até. Tchau.